temporada do GPEG Convida. E estamos aqui, né, com a nossa colega Heloísa. O GPEG Convida, ele pretende, nessa segunda temporada, divulgar, né, pesquisas desenvolvidas na área de história das mulheres, gênero e violência e temas afins. Hoje a nossa conversa é com a Heloísa. Heloísa é graduada, possui mestrado, graduação e doutorado em História pela Universidade Federal de Santa Catarina. Realizou estágio pós-doutoral aqui na Unimontes com a gente, né? Com bolsa do CNPq, né? Bolsa Doutorado Júnior do CNPq. Heloísa tem experiência com ênfase na área de História do Brasil, atuando principalmente nos seguintes temas: exílio, relações de gênero, memórias, história oral, feminismos e ditadura militar. Gente, que currículo, hein, Elo? Boa noite. Boa noite, Kátia. Obrigada pelo convite, obrigada pela apresentação. Eu confesso que eu estou me olhando aqui, eu estou me achando que eu estou mais bonita no Instagram. Então, se eu ficar muito virada para o Instagram, você me corrige, porque eu estou aqui, eu estou me achando muito bonita nessa imagem que eu estou aqui. Obrigada, Kátia. Obrigada ao GPEG pelo convite também. Eu sinto muito em não poder estar participando ali com vocês, estar presente em Montes Claros. Infelizmente, né, todo mundo sabe, né, a minha bolsa não foi prorrogada, então eu acabei tendo que voltar para Santa Catarina. Mas para mim é um prazer muito grande estar nesse momento conversando com vocês e estar inaugurando essa atividade do ano. Então, para mim, eu me sinto muito lisonjeada, eu achei muito chique, inclusive, o convite, passei um perfume, estou bem cheirosa, bem arrumada aqui, arrumei um ângulo bonito para parecer super inteligente para todo mundo ver, né? Então, primeiro, né, eu gostaria de muito agradecer o convite e depois também, né, dar uma boa tarde, né, uma boa noite a todas, a todos, né, e a todos que estão aqui presentes, e também fazer a minha autodescrição, né, para quem não está nos vendo, mas que está nos ouvindo, possa identificar algumas coisas, né? Eu estou sentada, estou com uma blusa branca, o meu cabelo está solto até o ombro, né? Estou de óculos. Ao fundo, atrás de mim, tem 2 estantes de livros com alguns livros dispostos. E, enfim, acho que é isso para iniciarmos a nossa conversa, Kátia. Elo, é um prazer ter você aqui. Eu também não fiz a minha autoidentificação, né? Você fazendo, eu esqueci. Porque a gente fica olhando as imagens, aí a gente não sabe, assim, fica assim. Inclusive, eu fiz o roteirinho, ó, tá aqui. Só que a gente se perde, porque a gente tem tempo que não se fala e começa a conversar, se perde. Mas live ao vivo tem essas coisas, né? Então, eu estou sentada numa cadeira com fundo preto, a parede atrás é branca, eu estou com o cabelo solto, meu cabelo é meio dourado até os ombros, estou com um brinquinho de capim dourado e uma blusa vermelha. Eu acho que essa é a descrição, né? Enfim. E é um prazer ter você aqui, Elo. É muito gratificante, sabe? Começar o GPEG Convida com você, porque você nos, assim... Você foi um presente para nós aqui, com sua pesquisa, com as leituras. Então, eu fico muito feliz de hoje poder entrevistar e de bater esse papo, né, com você. Então, vamos para a primeira pergunta. Não é o show do milhão, mas vamos para a primeira pergunta, que eu acho que todo mundo quer saber, né? Seu livro, Entre Conflitos e Solidariedades, as trajetórias das militâncias de militância das mulheres exiladas na França e em Portugal, 73 87. Ele foi publicado no final de 2023, certo? E é sua tese de doutorado, não é mesmo? Então, nos conte, o que levou você a se interessar, né, pelo estudo das mulheres e durante esse período, durante a ditadura militar? Só vou desativar meu microfone para conseguir que todas consigam me escutar.
Então, a história é um pouquinho longa, né? A gente começa a fazer pesquisa de um jeito e vai caminhando, e quando se vê, se dá de conta dentro de uma outra maneira, em um outro espaço, enfim, com outras temáticas, assim. Eu sempre tive muito interesse sobre a história dos movimentos migratórios das mulheres, né? Para mim era uma coisa que sempre me fez pensar, me fez refletir muito, né, me fez avançar com leituras, foi uma coisa assim que sempre me motivou bastante, assim, principalmente porque eu também, né, sou uma mulher fora de casa, né, sou uma mulher que saiu do interior, que veio morar na capital, uma mulher que migrou para a Itália, que voltou, enfim, que tem toda essa trajetória de imigrações. E aí, um certo momento, eu estava conversando sobre o que pesquisar no mestrado, né? E demonstrando esse meu interesse, eu me deparei com um livro que eu até tinha pensado em separar, acabei me esquecendo dele, que se chama Memórias das Mulheres do Exílio. Aí vocês podem botar no Google, que é um livro de trajetória, que as mulheres contam sobre suas experiências, suas narrativas. E foi um livro que foi escrito pelas mulheres exiladas no final da década de 80, antes da anistia, e foi publicado um ano ou 2 anos depois. É um livro muito legal, muito interessante, é uma coletânea de memórias, né? E aí, quando me deparei com esse livro, eu comecei a identificar um monte de coisas que me pareciam interessantes, e eu disse, não, vou lançar um projeto, vou me inscrever como projeto de pesquisa de mestrado sobre isso. Aí entrei com um projeto de mestrado sobre isso. Aí tentei avançar com a pesquisa só sobre o livro, sobre as mulheres que estavam no livro. Aí eu tive algumas frustrações, né? Porque eu não conseguia encontrar todas as pessoas, não conseguia identificar as mulheres. Eu queria refazer as entrevistas, aí não deu muito certo. Aí, depois disso, né? Peguei um viés, uma pegada de alguns pontos, porque para mim me chamava muita atenção dentro dessas narrativas, o quanto as mulheres falavam, eu fui para o exílio porque eu era esposa de alguém, eu fui para o exílio porque eu não militava politicamente, que às vezes era uma posição de se colocar em segundo plano, mas também às vezes era justamente o quanto as relações afetivas, quanto as relações de afeto, elas impactam muito, muito fortemente a vida das mulheres para fazer com que ela tenha que sair do país, se deslocar e migrar para outros lugares. Então, essa foi um pouco da minha dissertação de mestrado. Eu trabalhei com esses livros, com algumas entrevistas também, que eu consegui fazer, que eu consegui realizar, e aí, posteriormente, eu decidi entrar no doutorado. É bem importante frisar, e eu acabei esquecendo de comentar logo de início, que aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, também como tem em Montes Claros, o GPEG, do qual eu passei a incluir, a participar e a colaborar, tem o Laboratório de Estudos de Gênero e História, que é o LEG, e do qual eu fui me integrando, né? Iniciei com uma bolsa de apoio técnico, depois, quando eu entrei no mestrado, continuei colaborando, e no doutorado também. Ele foi muito importante para mim, assim, enquanto grupo de pesquisa, porque muitas das coisas que eu consegui acessar foi graças aos projetos que o laboratório vinha desenvolvendo junto com as professoras, né, com as diferentes professoras que fazem parte do laboratório, e também com a minha orientadora no doutorado, que foi a professora Joana Pedro, né? Chegar perto ter acessos coletivos, assim, é bem importante falar também, contribuiu muito, assim, porque sim, eu fiz muitas entrevistas que eu fui sozinha para fazer as entrevistas e tudo mais, mas eu sei que teve muitas entrevistas que eu consultei dentro do acervo do laboratório, muitos materiais durante a pandemia, né, em função da minha tese ter sido escrita durante a pandemia, muitos materiais eu consegui acessar e consultar justamente, somente porque o laboratório quando fez pesquisas em arquivos, fez cópias, fez fotocópias que estavam dentro do laboratório, e aí, assim, com milhões de burocracias, acessando chaves, não sei o quê, eu consegui acessar o espaço do laboratório para
fazer a pesquisa. Então, foi assim que eu cheguei, né, Kátia, com as mulheres exiladas, né? De início, né, eu tinha uma pegada muito mais para o exílio, eu acho que é essa grande pegada, né? Esse momento de constituição dos sujeitos, constituição das experiências, né, que depois eu fui aprender isso com o Scott, fui aprender isso com as teóricas, fui aprender junto com o laboratório e com as pessoas, com as apresentações, com o andar da pesquisa, mas de início foi isso que me instigou, escutar e ler as narrativas das mulheres, contando sobre as suas experiências diante do exílio, né? Durante desse momento. Bacana, bacana. Então, Cláudia está lá falando ali no YouTube, né? Que é bom ter você aqui, Elo, que nós estamos com saudade. Então, Elo, que legal. Assim, a pesquisa vai nos direcionando, né? Eu falo que nós, historiadoras das mulheres, a gente vai, uma coisa vai levando a outra, pelo que você narrou aí. E tem uma pergunta que me deixou assim curiosa, né? Porque no seu estudo você trabalhou com as memórias e os arquivos de mulheres militantes de esquerda. Aí, e lá, quando você lê, você materializa essas mulheres, né? Quer dizer, quando eu li, eu vi que você materializou, você mostrou quem eram elas. Então, a minha pergunta é bem enfática, né? Quem eram estas mulheres? Que representações elas tinham na esquerda brasileira? Você, em parte, você respondeu, mas eu queria que você aprofundasse um pouco. Elas se identificavam também como feministas durante a militância na esquerda? Então, assim, eu acho que são perguntas que todo mundo aí que conhece seu livro, que tem curiosidade, quer saber um pouco, né? Então, são essas as perguntas que eu tenho, né? 3 em 1 para você responder. Tá virando show do milhão, tá ficando difícil aqui, conforme vai andando, vai ficando umas coisas mais difíceis. Então, assim, quando a gente começa a pesquisa, a gente tem algumas ideias, né? A minha ideia era focar muito mais no exílio, entender esse exílio dessas mulheres, né? De início, então, a minha dissertação, eu foquei muito na questão dos afetos, né? Eu até depois defini do afeto, do trabalho doméstico, né? E tal. E aí depois eu pensei, não, eu preciso tratar um pouco dessas dinâmicas das militâncias. Aí tem várias discussões que rondam a discussão sobre o exílio, né? E sobre as militâncias e sobre as mulheres na esquerda, né? São várias. A primeira, então, pensando, quem eram essas mulheres, né? Essas mulheres que eu pesquisei, que eu entrevistei, né? Eu fiz mais de 20 entrevistas, com as do laboratório, eu acho que chegou a ter umas 30, depois teve mais os livros de memória, mais as fontes dos arquivos, que daí eu tentei buscar também, porque elas falavam muito dos jornais, daquilo que elas liam, daquilo que elas escreviam no momento, então eu tentei buscar o máximo de informação possível, né? E aí também usei o arquivo da repressão, que era o arquivo do Centro de Informação do Exterior, que nomeou, que listou, que mandava regularmente documento para o Brasil, com os eventos organizados pelas mulheres, com a presença das mulheres, e assim vai, né? O perfil, mais ou menos, assim, que foi se desenhando dentro desse arcabouço, né, foi majoritariamente uma classe média alta, uma classe média mais baixa, né, majoritariamente urbanas, muitas estudantes, né, que estudavam na década de 60, final da década de 60, início da década de 80, muitas se identificavam como branca, mas é uma discussão que eu acho que eu ainda preciso aprofundar um pouco melhor essa coisa, né? Porque algumas se identificavam como branca dentro daquele contexto, e hoje o contexto já modificou muito completamente, então eu acho que passou por um outro processo de autoidentificação, né? Que eu acho que eu poderia ter trabalhado mais, inclusive, dentro da própria tese e da própria publicação do livro, né? Obviamente, eu encontrei algumas mulheres pobres, por exemplo, né?
mas majoritariamente, né, se colocava mulheres de classe mais alta. Até porque tinha alguns empecilhos, né? O exílio, ele pode ser definido, né? Tem várias teóricas que definem isso, acho que a Denise Hollenberger é a melhor do Brasil, mas ele tem várias características. Pode ser autoexílio, pode ser banimento, pode ser exílio exílio da família, pode ser um exílio, o banimento, por exemplo, o banimento quando o Estado decide que você vai para o exterior e você sai sem eira nem beira, sem carteira, sem documento, sem nada, né? Então tem essas várias características assim que elas vão atravessando, obviamente, cada uma das mulheres, cada uma das narrativas. Assim. O que eu busquei contemplar muito na tese era mostrar as diferentes multiplicidades, assim, as diferentes facetas, as diferentes diferenças, para não cair numa ideia muito homogeneizante desse perfil, né? Para entender que ele era né, o ser mulher no exterior não é o ser mulher retornada, não é uma coisa única, né? Para que mostrasse isso de uma maneira complexa. Então, essas representações, né, que elas tinham com a esquerda talvez uma das coisas mais complexas e aquilo que eu tentei ir demonstrando a partir, inclusive, dos projetos de pesquisa que o laboratório, né, estava desenvolvendo, relacionada a isso, né, dessa relação das mulheres com a esquerda, dessas mulheres se identificando como feministas e também vindo da esquerda, né? Então, algumas se colocavam nessa posição de esposa, outras se reivindicavam a sua militância própria, outras se colocavam esposas e militantes, outras se colocavam mais daquilo que se chamou de nova esquerda, né? Mais de uma esquerda que se coloca nesse momento num sentido mais libertário, assim, para usar um termo, né? Outras mais atreladas, por exemplo, ao PCB, né? Então eu tentei mesclar o máximo possível, assim. Aí eu fui conseguindo fazer isso no primeiro capítulo, fui conseguindo fazer isso no segundo capítulo, aí quando chegou o terceiro capítulo, a coisa assim, se esfacelou um pouco, mas isso eu vou deixar para explicar depois, né? E aí, no final, eu consegui retomar isso justamente com o retorno das mulheres, mas eu tentei trazer o máximo possível de diversidade, assim, aquilo que era possível colocar naquele momento para demonstrar essa discussão, né, e também até o próprio entendimento de que para mim foi muito importante, né, entendimento de que mulheres não eram um grupo único, achatado, sem uma diversidade que as contemplavam e dos quais elas estavam inseridas. O ponto principal com a tese era isso, assim, tentar demonstrar as experiências e como essas experiências, a partir de cada lugar, cada espaço, cada rede de contato, cada relação, elas foram se constituindo dentro desse momento, né? A trajetória, ela é o título, mas ela não é uma trajetória que ela tem um início e uma continuidade fixa, muito pelo contrário, é uma ideia de pensar as desconexões, né, talvez utilizar alguma coisa que venha desse momento anterior, mas ele se constrói temporalmente, ele se constrói dentro do espaço, e aí eu tentei, foi isso que eu tentei fazer, né? E daí isso envolve justamente a identificação com o feminismo, né? Existe toda uma discussão de algumas... porque é isso, assim, muito se sobressaiu a ideia e a imagem e o mito de que as mulheres que foram para o exílio viraram feministas. E aí, quando elas voltaram, elas trouxeram o feminismo, né? E então, um dos pontos que eu tentei demonstrar foi justamente essa multiplicidade de mulheres e que a identificação com o feminismo ela vai acontecendo de diferentes formas, de diferentes maneiras, de diferentes, inclusive com diferentes intencionalidades. Para mim é muito explícito assim, uma das mulheres que está exilada e ela diz não,
eu me identifiquei com o feminismo porque eu precisava me separar. E aí, de repente, o feminismo ele me trouxe essa possibilidade de me trazer respostas que eu estava me questionando. Outras se identificaram porque a amiga chamou, outras foram mandadas para o grupo de consciência para serem infiltradas da esquerda dentro do grupo de consciência, e aí se descobriram, meu Deus do céu, isso é feminismo, eu quero ficar aqui para o resto da vida, sabe? Uma coisa, tipo, de super se identificar com isso. Então, é isso, né? Tem uma autora que eu usei na tese e que foi muito querida, foi muito cara para mim, porque foi um texto muito difícil, que é a Valentina da Rocha Lima. Ela é uma historiadora, ela foi uma das diretoras, organizadoras do CPDOC, e tem pouquíssima referência, pouquíssima publicação sobre a história oral que ela produziu na década de 80, enquanto mulher, enquanto voltada à história das mulheres, e enquanto voltada também a essa história das mulheres exiladas. E aí ela escreveu um texto que foi publicado só em inglês nos Estados Unidos, que até hoje eu não entendo por que não foi publicado em português. E aí, quando eu achei o texto, e ela diz logo no início: o exílio não foi uma condição para as mulheres se tornarem feministas. Algumas viraram no exílio, outras viraram quando voltaram. Outras, inclusive, viraram no exílio e depois abandonaram quando voltaram. O exílio não foi uma condição. E daí, para mim, isso foi muito importante, ver dela, ler no texto dela, e é uma referência que eu sempre uso, justamente pela sua importância, né, tanto na produção do livro Memórias das Mulheres do Exílio, quanto para a produção da história oral, e que, infelizmente, acabou sendo esquecida, né, como tantas outras mulheres foram nesses últimos anos. Enfim, acho que é isso. Obrigada, Kátia. Tem mais perguntas. Tem muitas, mas assim, não se preocupe, gente, a live não vai se estender mais de 1 hora. Então, gente, no capítulo 3, você fala de trajetórias, silêncios e solidariedades políticas durante o exílio em Portugal. Eu adorei esta parte. Me lembrou muito o texto da Perrault, do silêncio das mulheres na história. É um texto assim que eu tenho uma paixão, embora a Perrault escreve para outra realidade, né? Mas assim, não deixa de a gente usar um pouco esse conceito dos silenciamentos, né, colocado pela Perrault. E eu queria que você nos contasse, né, o que os silêncios estudados por você revelaram, principalmente sobre as maternidades, sobre os desejos delas. Então, esse capítulo foi um dos capítulos mais difíceis que eu tive para escrever, justamente porque existiam muitas produções, e existem muitas produções sobre as mulheres exiladas em Portugal, na França, perdão, e muito pouco sobre as mulheres exiladas em Portugal. E daí criou-se sempre a sensação, quando se fala das mulheres da França, as mulheres exiladas feministas. Mas não é só isso na França, né? As mulheres exiladas de uma maneira geral, né? E também a gente não pode reduzir essa discussão dentro para a gente pensar as mulheres em Portugal. Portugal se tornou muito difícil de início, porque eu não tinha tantas entrevistas. Aí, o que eu fiz? Eu fiz todo um levantamento dentro do acervo do CIEX, que foram mais de 8.000 documentos, vasculhei todinhos eles, ajuntei todos os nomes das mulheres e eu saí entrando em contato com essas mulheres, tentando achar onde é que elas estavam, procurando informações, pedindo informações para as pessoas que já tinham me entrevistado, porque eu queria sair um pouquinho do óbvio, né? Que era só falar sobre as mulheres da França. Então, eu precisava trazer algumas coisas sobre Portugal, né? Os silêncios, então, ele vai se mostrando para mim, tanto é que eu usei o plural, por conta dessas camadas, né? A primeira, eu acho que existe um silenciamento que ele é historiográfico dessas pesquisas. Teve vários pesquisadores, homens, que fizeram as mesmas pesquisas com as mesmas fontes que eu e não viram as mulheres, né? Então, lembrando a Perrault, né, que ela fala justamente sobre isso, como a gente cria um olhar, a gente constitui esse olhar
e a partir desse olhar a gente vai observando e tendo uma compreensão melhor das fontes, dos materiais, né? Então, o primeiro é isso. O segundo é que esse silêncio, ele coloca... quando ocorre um não silêncio por ser uma mulher, ele acaba dando destaque muito da França. Então, né, as de Portugal pareciam eu menciono, inclusive, as outras das outras, né? Aquelas que só são lembradas muito pouco, assim, né? Então, elas pouco aparecem, né? Então, eu tentei trazer e demonstrar essas camadas do silêncio e também trazer uma outra dificuldade que eu tive, né? Eu realizei a tese durante o doutorado. Esse capítulo eu escrevi ele no primeiro ano, que foi em 2020, da pandemia, e quando eu voltei, eu estava voltando do doutorado de sanduíche, eu tinha ainda alguns contatos para fazer, trazer mais algumas entrevistas, mas eu não consegui fazer. E eu tinha uma leva já de contatos que eu tinha sido construídos, e algumas dessas mulheres, elas foram se recusando a me conceder entrevistas, o que é completamente normal, aceitável e tudo bem, mas criou uma espécie de bloqueio, né, para mim, justamente de saber e perceber que tinham muitas mulheres que estavam ali, que estavam presentes, mas que a gente não conseguia acessar. Então, eu tentei trazer e registrar um pouco sobre isso, assim, né? O que é importante falar também, assim, tem esses silêncios, mas eu queria falar de um que eu acho que é gigantesco. Eu vi essa semana que vai sair um filme sobre Brizola, parece que mais dois filmes sobre Brizola. Mas eu até hoje, eu botei um alerta no Google, um alerta em todos os lugares desses mecanismos de busca, porque na hora que lançar uma biografia sobre a Neuza Brizola, eu vou comprar a pré-venda dela. Né? Ela foi uma exilada, sempre esteve presente, esteve em Portugal junto com Leonel Brizola, e não tem absolutamente nada escrito sobre ela que ultrapasse as biografias dele, né? E ela também foi uma das pessoas que assinou a carta de fundação do partido no exílio. Ela também foi uma mulher que organizou os debates sobre as mulheres junto ao partido, e não tem muita informação, não se tem uma biografia sólida só sobre ela, né, que a coloque em patamar de destaque. Então, eu acho que esse capítulo, né, eu quis deixar o capítulo, por exemplo, os nomes de todas as mulheres que eu levantei, justamente porque eu sei que eu fui até um ponto. E tem muita pesquisa que ela precisa ser feita a partir desse ponto, e então eu quis deixar todas as informações que foram e que foram possíveis, para que as pessoas que vierem depois de mim possam acessar esses materiais e possam continuar a escrever, a pesquisar a partir daquilo que eu trouxe, né? E é isso assim que eu gostaria de destacar. E, por favor, gente, escrevam assim, se eu tivesse um pouquinho mais de juventude, talvez eu faria um novo doutorado só para fazer uma biografia sobre a Neuza Brizola. Eu acho que está faltando e é extremamente necessário. Nossa, Elô, você falando aí, né? Aqui em Montes Claros a gente tem o Darcy Ribeiro, né? E a Berta foi muito importante também. E não tem também uma biografia sobre a Berta Ribeiro. A gente fala da importância do Darcy na educação, nas ações políticas dele, junto às minorias, só que a gente não fala da Berta, né? Como também do lado dele, e se eu não me engano, ela era antropóloga também. Então, realmente, essas mulheres, elas precisam saírem do silêncio, né? A gente precisa tirar elas das sombras dos seus maridos famosos, não menosprezando a importância dos maridos, mas dar a importância que elas merecem também, né? De não serem apenas coadjuvantes na história vivida, né? Como dissertou. Elô,
Eu vou para a última pergunta, né? Porque a gente vai falando, se eu puder, inclusive vou até ler para você alguns comentários do chat aqui. Renatinha disse que também está com saudade. Entrou umas alunas minhas aqui que estão mandando boa noite: Júlia, Shirley, Giovana, Bel, Maria Fernanda, Júlia. Júlia falou que por ela pode estender até amanhã, que não tem problema. Mas o Instagram cai, Júlia, não dá. Né? Thalita, enfim, Gleice, nós estamos aqui com a Thalita, inclusive, está dando parabéns pela pesquisa, que é muito potente, né? Assim, o objetivo do GPEG Convida é justamente revelar essas pesquisas, né? Tirar elas do silêncio, porque a história faz um trabalho belíssimo, ela publica, ela ontem eu estava dando uma aula sobre Sertor, né? Eu falei, ela não ressuscita, mas ela dá visibilidade ao que aconteceu. Então, ela tira do silêncio, né? Que é igual o seu capítulo faz. E a gente tem que mostrar esses silêncios gritando, né? Como diz a Perrot. Você sente o grito em você? Eu sinto. Por isso que eu acho que tem que mostrar e dar visibilidade às nossas pesquisas, para que outras pessoas tenham acesso, né? E que o conhecimento deixa de ser um fato só de um grupo, como diz, instruído, que se torna um patrimônio de todos, né? Que todos tenham acesso ao conhecimento. E hoje você está assim revelando aqui seu livro. E aguardem aí, gente, tem mais uma surpresa para o final, tá? A última pergunta, né? Aí eu fiz até um trocadilho aqui, porque eu acho bem interessante. A cereja do bolo. Quando a gente vai no topo e você come todo o bolo, aí você pega a cereja por último, só para sentir o sabor. Então, para mim, no seu livro, a cereja do bolo dele está no capítulo 4, quando você menciona o retorno delas, o retorno dessas mulheres do exílio e o engajamento delas na luta por direitos. Na história do feminismo, algumas pesquisadoras insistem ainda, né, em dividi-los por ondas. Eu confesso que eu ainda uso esse termo. A primeira onda foi quando elas fizeram o movimento sufragista, entre o século XIX e o século XX. A segunda onda foi no movimento do amor livre, né, da subjetividade dos corpos femininos. Somos corpos, sim, mas nas suas singularidades. A ideia da invenção da pílula. A terceira onda já entra o movimento negro, o feminismo negro, e a LGBT, e o movimento contra a LGBTfobia. Me corrija se eu estiver errado nessas ondas. E a gente fala, né, inclusive minha pesquisa recente fala disso, que algumas autoras insistem em falar que a quarta onda é um tsunami, que é esse feminismo das diferenças. Pelo que eu entendi, você particularmente não compartilha dessa divisão dos tempos históricos dos feminismos. Eu queria que você explicasse por que você não compartilha, que está no seu trabalho, mas eu quero que você explique. Obrigada, gente. Obrigada para quem está em casa, que a gente não consegue ficar até amanhã, mas um pouquinho mais é possível, tá? Então, eu vou começar pelo esse último capítulo, né? Que você falou que é a cereja do bolo, assim. Para mim, ele foi o capítulo que eu estava sempre esperando escrever. Esperava, porque era o encontro, né? Era para mostrar, para trazer uma série de mitos que se colocavam justamente dentro dessa concepção do feminismo que veio para o exílio, as feministas exiladas que eram mais feministas do que as feministas do Brasil, ou coisas desse termo, né? Então, foi isso que eu tentei ir demonstrando nesse último capítulo, que foi esse encontro que foi conflituoso, que algumas dessas exiladas voltaram, e aí sim se engajaram dentro do movimento de mulheres, dentro do movimento de feminista, e assim vai, né?
Obviamente, essas discussões, algumas dessas discussões, elas não são minhas, né? Por exemplo, essa de se identificar com o feminismo, a autoidentificação com o feminismo, é uma pesquisa que a Joana Pedro, que foi minha orientadora na UFS, que ela fez, e aí eu peguei essa ideia e fui trazendo, né, como uma discussão, né? Que eu não poderia atribuir a uma determinada militante, porque ela tinha uma prática, não ia pegar uma reguinha, como diz o povo, e dizer, não, você faz isso, então você é feminista, ou você não é feminista, mas eu partia desse pressuposto da auto-identificação, né? Essa autoidentificação, ela foi ocorrendo em diferentes processos e em diferentes momentos pelas mulheres, né? Como eu fui falando aqui. Tinha muitas mulheres, mesmo na década de 60, no Brasil, né? E aí tem uma tese muito legal da Iraceli da Cruz Alves, que ela vai falar sobre um jornal que se chama Momento Feminino, do PCB, que não se identificavam como feministas, mas já tinham uma série de discussões que foram muito pertinentes para a época. Na década de 60 também, e assim vai, né? Não traziam essa ideia da autoidentificação, né? A ideia de ondas, eu acho que eu acho que não é eu que eu acho, né? É uma discussão que ela atravessa diferentes teóricas já bastante conhecidas, né? A Sueli Gomes da Costa tem um texto que ela vai criticar a ideia de definir o feminismo como feminismo de segunda onda. A própria Joana Pedro tem uma certa passagem que ela também faz e levanta essas questões, né? A Cláudia de Lima Costa também, ela tem pesquisas que trazem e trazem essa crítica, e tem uma autora que é inglesa, que eu gosto, que eu li mais recentemente, que faltou na tese, que é a Claire Hemmings, que se chama Histórias Feministas, Histórias com ES, não história, histórias feministas, e ela vai fazendo a crítica de como essas histórias feministas foram sendo recontadas dentro dessa perspectiva, que é uma perspectiva bastante cronológica, né, e que ela muitas vezes silencia, né? Por exemplo, se a gente citar a década de 80, 90 para as discussões da sexualidade, a gente silencia, por exemplo, o grupo Somos, que foi extremamente ativo no final da década de 80, e do qual, por exemplo, gente, esqueci o nome do historiador famoso que veio para o Brasil, que escreveu sobre a biografia do Herbert Daniel, por exemplo. A gente silencia a trajetória do Herbert Daniel, que foi um militante de esquerda, armada, que lutou contra a ditadura, que era homossexual, né, que vai para o exílio e que passa a viver mais intensamente a sua homossexualidade no exílio. Então, o risco dessa classificação, ele é muito grande, do ponto de vista do quê? Do ponto de vista da criar uma noção e uma ideia de progresso, como se, então a primeira onda eram as mais atrasadas, aí depois veio a segunda onda que aprofundou mais a discussão, aí depois veio a terceira onda, e aí depois a quarta onda, então a gente está nadando numa concepção de progresso. E eu acho que a gente já tem consolidadas várias discussões sobre isso, né? A outra questão que é o arriscado, e aí isso atravessava também a minha pesquisa, é a ideia da onda, né? Que a própria Sueli Gomes da Costa critica, e ela traz a referência, né? Ela diz, em certo momento do texto, ela diz, não vou usar onda, vou usar a metáfora do rizoma, né? Que para ela era melhor. A ideia de onda é que ela sai de um determinado lugar e ela chega no determinado lugar, então tem um ponto de partida e um ponto de periferia, e do qual o ponto de periferia recebe isso de uma maneira mais passiva, né? Então, esse era um dos pontos de críticas, por exemplo, né? Eu acho que ele nem é minhas palavras isso, Joana Pedro que provavelmente diria isso, né? Eu já escutei, pelo menos, ela dizendo isso, né? Ele é bom
porque ele é didático, né, para a gente entender as questões didáticas. Mas a gente também, enquanto historiadoras e pesquisadoras, né, a gente está sempre pensando e reformulando e entendendo a construção dessas categorias, tá? E aí essa categoria, essa definição de segunda onda, por exemplo, de primeira onda, ela atravessa esse debate. E atravessava também a minha pesquisa, né? Eu não queria mostrar que as mulheres exiladas da França vieram da França, que estavam lutando no centro, e aí, de repente, vieram para a periferia do Brasil, trazendo, né, o feminismo na mochila, nas costas, e simplesmente chegaram aqui e soltaram esse peso e espalharam para todas. Não, foi muito pelo contrário, assim, que eu tentei demonstrar. Sim, elas continuaram militando dentro do feminismo, mas todas elas, as entrevistadas que eu tive, elas sempre foram se engajando dentro de iniciativas feministas a partir das demandas locais, a partir daquilo que outras mulheres, dentro do espaço do qual elas foram se inserindo, que não eram só exiladas, até porque o grupo das exiladas não ficou numa cidade só, foram se dissipando entre as principais capitais, mas se inseriram em grupos dos quais as temáticas foram as mais variadas, desde constituinte, desde violência, por exemplo, e aí isso me levou, por exemplo, à pesquisa que eu fui desenvolver junto na Unimontes, né? Desde as temáticas da violência, desde as temáticas do direito sexual e reprodutivo, aborto, né? Que eram temáticas que já estavam colocadas, discussões raciais, né, que já estavam colocadas conjuntamente ali no finalzinho da década de 70 e início da década de 80. Então, essa foi uma questão que foi muito importante, que me atravessou. Eu quero fazer uma autopublicidade sobre isso. No ano passado, eu escrevi um texto junto com a Joana Pedro, que foi publicada na revista Feminismos, e aí esse texto ele se pauta na década de 2010, né, para mostrar como essa década de 2010 ela tem reformulado e repensado a escrita dos feminismos da década de 70 e 80, né? Justamente, por exemplo, quando eu iniciei a tese, foi uma coisa, inclusive, que a banca me pegou, assim, quando eu iniciei a tese, eu acho que eu só escrevia feminismo, como se fosse no singular, né? E aí, porque justamente fazia referência à década de 70, década de 80, então era no singular, né? E aí, quando eu fui para a banca me disse assim: Heloísa, por que você não escreveu no plural? Você está demonstrando toda a pluralidade, por que você não escreveu no plural? E aí eu disse: meu Deus, mas está no plural, como é que é óbvio que está no plural. E aí eu me dei consciência justamente desse ato falho, né? E hoje, justamente, uma dessas discussões desse artigo que foi publicado recente, ele vai trazer um pouco dessa noção até, né? De como a gente, nesse momento, tem olhado de uma maneira uma maneira diferente para esse passado recente, né? Para pensar, por exemplo, esse feminismo na década de 70, na década de 80, de uma maneira mais plural, né? A ideia, por exemplo, e a Claire Hemmings fala isso em Histórias Feministas, de concentrar a crítica racial, por exemplo, em só uma década, anula uma série de mulheres que já estavam trazendo a crítica racial muito anteriormente, ou que talvez não se identificavam como feministas, mas que já estavam fazendo a crítica a um feminismo branco, a um feminismo mais classe média, mas que estavam ali dentro do embate. Então, essa ideia de se concentrar em décadas, ela se torna um pouco perigosa para a gente que é historiadora, justamente porque eu acho que acaba uma maneira inconsciente de a gente silenciar as próprias histórias de diferentes mulheres que também estavam presentes dentro dessa época. E o falar no plural, ele concentra e agrega muito mais essa diversidade da década de 70 e 80.
Bacana, Elô. Por mim, eu continuava, mas o Instagram daqui a pouco corta a gente. História pública é isso, né? Tem que ter um limite da fala. E no Instagram, então. Então, Elô, eu vou ter que me despedir, mas por mim, eu te ouvia mais. Mas a gente pode depois continuar esse papo, né? A Elô vai estar com a gente nos 60 anos do curso de História, num evento aqui na Unimontes. Vai ser um evento híbrido, mas a gente vai poder ouvir um pouco mais da pesquisa da Elô, né? Que vai ocorrer dia 21 de maio. Depois a gente dá mais informações aqui no canal. Eu queria agradecer você, pedir para você fazer as considerações finais e falar com o público, né? Como faz para acessar seu livro? Porque aí está a surpresa. Seu livro foi de tiragem gratuita, não é? Em e-book. Então, falar como é que a gente faz, né? E também queria cumprimentar a Gabriela, Jaciara e um monte de gente aqui que está no Instagram, que eu não consigo ler os nomes todos agora, porque eu também estou igual a Heloísa, para lá e para cá. Pedir desculpas porque eu não interagi com vocês antes, é porque eu sou meio leiga com as tecnologias, né? Então, eu fico com medo de dar errado. Então, gente, obrigada pela presença. Todos e todos que estão presentes aí no Instagram. É um prazer ter vocês nessa live, né? E é a primeira vez que a gente está fazendo o GPEG com vida duplo no Instagram e no YouTube. Então, eu confesso que está sendo um desafio para mim. Então, agradeço todos presentes, todas e todos, e agradeço a Heloísa, mas quero ouvir as palavras finais dela, né? E pedir para o pessoal da comunicação colocar aí no chat o link para acesso do livro dela, né? Fala, Elô! Obrigada, Kátia. Obrigada pelo convite. Obrigada, meninas que estão assistindo, que estão acompanhando. Tudo que vocês precisarem, questionarem sobre a pesquisa, estou sempre disponível. Pode me escrever, pode me achar no Instagram, pode me adicionar, que no que eu puder ajudar, eu sempre sou muito parceira de poder ajudar e de poder colaborar com todas e todos e todos vocês, assim. Eu fiquei muito feliz de poder falar da pesquisa. Eu achei que hoje de tarde eu fiquei me preparando e disse, meu Deus, eu não tenho nada para falar, né? Porque eu esqueci, mas quando eu comecei a falar, eu percebi que várias coisas surgiram e apareceram, então eu estou muito feliz de estar participando aqui com vocês, assim. Agradeço muito pela audiência, agradeço muito pela paciência, e também, assim, eu não sei lidar muito bem com duas coisas ao mesmo tempo, aqui me observando. Estou me sentindo mais bonita no Instagram, porque o Instagram acho que cria uma imagem mais bonita, enfim. E um abraço grande para todas vocês. Também estou com muita saudade aqui de Santa Catarina, de todas vocês. E espero que a gente consiga se ver em breve, presencialmente. Talvez, né, no Fazendo Gênero, para quem vier, talvez mais para frente, quem sabe, numa alguma atividade que eu esteja ali, presencialmente, ali em Montes Claros, tá? Para acessar o livro a gente teve uma tiragem de distribuição gratuita, eu tenho ainda alguns volumes aqui, mas ele também foi produzido em versão e-book, e ele é de acesso público, né? A Lívia, eu acho que ela vai colocar ali no chat, no Instagram, então todas as pessoas podem acessar, podem baixar o livro, podem ler, façam resenhas, por favor, para eu escutar os comentários também, e então ele é disponível para todo mundo que quiser assistir. Obrigada a todas e boa noite. Gente, obrigada. Eu quero agradecer de coração a Lívia, a Jace, a Gabi. Elas fazem parte da equipe de comunicação, né? E se não fossem pela ajuda delas, a gente não conseguiria fazer essa live hoje. Então, eu quero agradecer as meninas aí, principalmente a Lívia, que está presente. Pedir a Lívia, acho que eu passei o link, Lívia,
Tem como colocar aí no chat o link para o pessoal ter acesso ao livro da Elô? Ah, tá. Ela vai colocar, então. Ah, ela está entrando. Ei, Lívia! Oi, oi. Já vou postar o link do Ela, grupo. o site, quer dizer, ela está saindo só no YouTube, tá? Mas sem ela, o vídeo não aconteceria. Tem como colocar o link aí, Lívia? Sim, eu vou postar no final da live, já vou postar no Instagram para todo mundo ter acesso e no chat aqui também no final, tá bom? Então, estamos finalizando. Agradecer também a Cláudia pela oportunidade, Cláudia, a coordenadora do GPEG. Agradecer ao Unimontes, né? E, assim, agradecer a todos, todas e todes, falar que é um prazer reativar, né? Começar essa segunda temporada do GPEG Convida com você, Lô, e convidar, né? Os demais que estão presentes para nosso próximo GPEG Convida, que será mês que vem. Eu não me lembro a data agora, porque eu não estou aqui com o cronograma, mas, se eu não me engano, será em abril. Eu vou postar lá na página do GPEG e nas minhas redes pessoais. Convidar você também, Elô, para acompanhar a gente, convidar vocês aí presentes para inscrever no canal do GPEG Convida, tá? Se inscreva, a gente precisa de assinatura para continuar, de inscrição para continuar mantendo o canal. Seu canal de história online, né? É uma live de história online, tá bom? Grande beijo para vocês. Tchau, gente bonita. Até a próxima. Beijo, gente. Tchau.